Saudações acadêmicas, chamo-me Sheila Raul, curso Contabilidade e Auditoria e eu vou falar dos documentos comerciais. Como uma forma de introdução, dizer que no mundo dos negócios, os documentos comerciais desempenham um papel essencial na formalização das transações, garantindo segurança jurídica, organização e clareza entre as partes envolvidas. Muito comum em transações Esses entre documentos empresas são ou entre amplamente pessoas e utilizados por instituições empresas, financeiras. comerciantes e instituições Algumas financeiras características da para livrança são registrar uma operações promessa de de compra e pagamento, venda, o devedor, prestação neste de caso quem serviços, deve, promete pagar pagamentos um e valor fixo compromissos ao credor, financeiros. neste caso quem Entre vai diversos receber tipos numa de data documentos determinada. comerciais Pode existentes, ser usado como faturas, como recibos, garantia de cheques, pagamento notas em financiamento, promissórias empréstimos e ou duplicatas. mesmo em vendas Destacamos a a prazo. livrança, que será o Partes principal envolvidas foco deste trabalho. da livrança. A livrança, também Temos conhecida como nota partes promissória, a envolvidas da ordem, livrança, o é um emitente, neste título caso de o crédito subscritor, com que grande é quem se relevância no meio compromete a pagar. empresarial, Temos o por beneficiário, que representar é uma quem promessa vai de receber o pagamento valor. feita por uma Função do pessoa, comércio. neste caso o O subscritor, comércio tem a a favor de função outro. Neste caso, o controlar e beneficiário, garantir com dívidas, vencimento determinado. serve como prova jurídica. Em caso de falta de pagamento, pode ser negociado, ou seja, o credor pode vencer a livrança para outra pessoa ou mesmo para outra empresa. Documentos comerciais. Os documentos comerciais são instrumentos escritos utilizados nas operações de compra e venda de mercadorias ou serviços, servindo como prova de transações e assegurando direitos e deveres entre as partes. Documentos comerciais desempenham um papel fundamental no fundamento de uma empresa. Eles fornecem informações precisas e detalhadas sobre as transações e atividades comerciais, permitindo que a empresa tenha um controle financeiro eficiente e cumpra suas obrigações legais e serve de base para lançamentos contabilísticos. São comprovativos das transações comerciais que servem de base para os registros e controles contabilísticos. Os documentos comerciais podem ser classificados em internos, que são aqueles que justificam as transações dentro de uma empresa. Por exemplo, requisições de matéria de um departamento para o outro, folhas de salários externos, são aqueles que justificam transações dentro e fora da empresa, por exemplo, notas de encomendas, fatura e VD. Esses documentos são fundamentais para garantir a transparência, a segurança, a legalidade e a organização de todas as transações realizadas entre empresas, fornecedores, com o objetivo clientes de registrar, e até instituições bancárias. Eles servem como provas escritas das negociações efetuadas, ajudando a controlar entradas e controlar saídas de mercadorias, prestação de serviços, pagamentos, recebimentos, dívidas e direitos, além de servirem como base para registros contábeis e fiscais de qualquer empresa. Tem o objetivo de formalizar transações organizadas e seguras, seja na venda, seja na compra, seja prestação de serviços ou movimentações financeiras. O uso correto desses documentos comerciais é também essencial para manter a credibilidade da empresa também perante para seus parceiros tem e o objetivo autoridades.
neste caso também de Os comprovar documentos compromissos e comerciais obrigações, desempenham uma como função contratos vital de ao pagamento, conferir dívidas, caráter entregas ou oficial garantias, às transações. Eles asseguram a auxiliar na validade legal contabilidade. às São fontes transações. primárias Eles asseguram a de validade registro legal, para os a lançamentos ordem e a contábeis. transparência total Facilita entre também todas as partes as envolvidas. auditorias e Eles fiscalizações. Serve registram como prova perante autoridades escritos tributárias e ou são judiciais. utilizados Evita extensivamente para conflitos corporações, entre as comerciantes, partes. como já vinha dizendo, e Documentos claros, instituições neste caso, bancárias e para registrar assinados uma reduzem riscos vasta de gama de mal-entendimentos. operações, como aquisições, vendas, prestação de serviços, liquidação de débitos e outras obrigações financeiras. A classificação dos documentos comerciais Como em exemplos internos de e externos documentos é uma das internos, relevantes. temos a Dentro requisição da de organização materiais, empresarial, que é o hoje pedido está feito diretamente por um ligada setor à para origem e ao almoxarifado. uso a cada documento Temos no relatório de contexto das produção, informam o atividades que foi comerciais produzido e num determinado administrativas período. contábeis. Folha de ponto controla a atividade comerciais dos internos, colaboradores. como eu vinha Ordem dizendo, de serviço. são Documento interno são usado todos para os organizar documentos tarefas. gerados e utilizados Memorando, dentro da comunicação comunicação interna sem entre a necessidade de serem enviados Esses a documentos entidades externas. são entregues ao cliente, Eles servem principalmente neste para caso, o controle fornecedores, interno, tomada mas de decisões, são essenciais para o comunicação funcionamento entre da setores e organização, registros garantindo operacionais. eficiência. Os documentos Organização internos têm a função de rastreabilidade controlar das a ações movimentação de produtos e materiais. Tem também a função de acompanhar processos produtivos e administrativos, de justificar ações internas, de planear atividades e recursos, de manter o registro histórico de decisões e operações internas. Documentos comerciais externos são documentos emitidos por uma empresa e destinados a outras entidades externas, como clientes, fornecedores, bancos ou o governo. Também pode ser documentos recebidos por uma empresa proveniente dessas entidades destinadas. Os documentos externos têm a função de comprovar transações comerciais com outras empresas, têm a função de registrar operações financeiras ou legais, têm a função de comunicar formalmente com o ambiente externo, de cumprir obrigações fiscais e legais, de facilitar também o relacionamento com clientes, parceiros e instituições. Alguns exemplos de documentos externos: temos a fatura, que comprova a venda de mercadorias ou serviços. Temos o recibo, que prova uma quantia que foi paga. Temos cheque, meio de pagamento emitido por banco. Temos a nota de crédito, neste caso, que são ajustes financeiros feitos entre empresas. Contrato, que estabelece direitos e deveres entre partes. Esses documentos são essenciais para relações comerciais, pois formalizam acordos e comprovam operações e muitas vezes têm validade jurídica e fiscal. Os documentos externos são importantes porque organiza melhor os seus processos, separa o que é de uso exclusivo da gestão do que deve ser comunicado a terceiros,
facilita auditorias e fiscalização, melhora a transparência e o cumprimento legal, garante um bom funcionamento do sistema contábil e documental. Vantagens dos documentos comerciais. Os documentos comerciais são essenciais para a comunicação com os clientes, fornecedores e parceiros comerciais. Elas formam informações claras e precisas das informações transacionadas, evitando conflitos. Isto é, as vantagens dos documentos comerciais são fundamentais para o bom funcionamento de qualquer empresa ou organização, pois eles servem como prova, servem como controle e comunicação das transações e processos internos e externos. Comprovações das transações, de que forma a comprovação das transações influencia como uma vantagem. Os documentos comerciais servem para prova escrita e legal de todas as atividades comerciais realizadas, como compras, vendas, pagamentos e recebimentos. Por exemplo, uma fatura comprova que uma venda foi feita. Um recibo comprova que um valor foi pago. Facilitação do controle financeiro e contábil. Eles ajudam a controlar entradas e saídas de dinheiro, produtos e serviços, servindo de base para registros contábeis. Isso garante transparência, organização e integridade dos dados financeiros da empresa. Apoio à tomada de decisão. Com documentos bem organizados, a gestão pode analisar o desempenho da empresa, identificar tendências e tomar decisões com base em informações reais e documentadas. Documentos como memorandos, ordens de serviços ou contratos estabelecem uma comunicação oficial entre diferentes setores da empresa ou entre empresas e clientes fornecedores. Evita mal-entendidos e conflitos futuros. Cumprimento de obrigações legais e fiscais. Muitos documentos são exigidos por lei, como faturas, guias de pagamento de impostos, contratos, entre outros, permitindo à empresa estar em conformidade com a legislação. Do mesmo jeito, protege a empresa em auditorias e evita sanções legais. Segurança e rastreabilidade. Eles garantem segurança jurídica e permitem que todas as ações comerciais passam a ser rastreadas, caso seja necessário verificar erros ou mesmo fraudes. Planeamento e organização. Com base nos documentos, a empresa pode organizar seu estoque, fluxo de caixa, prazo de pagamento, entregas e produção, evitando desperdícios e melhorando a eficiência. Padronização de processos. Os documentos comerciais ajudam a padronizar as operações, tomando os processos mais eficientes, com menor margem de erro e mais fáceis de treinar e auditar. A organização e funcionamento eficiente de qualquer empresa, independentemente do seu porte, neste caso, o setor de atuação, dependem fortemente da produção, recepção e uso adequado de documentos comerciais. Esses documentos são registros
escritos ou digitais, que comprovam, autorizam ou informam sobre as diversas operações realizadas na empresa, desde a aquisição de materiais até a entrega de produtos ou serviços. Para facilitar, neste caso, a sua gestão e utilização, os documentos comerciais são classificados em internos e externos. Dizer que esses documentos são essenciais para o controle interno de uma empresa, pois permitem acompanhar todos os processos que ocorrem no seu interior, garantindo maior transparência, maior organização, maior eficiência na gestão. Eles orientam a tomada de decisões, registram o uso de recursos, atualizam ações e ajudam na avaliação de desempenho. Requisição de materiais, pedido feito por um setor ou almoxarifado, solicitação de materiais necessários, ordem de serviço, relatório de produção de venda, folha de pontos, memorando, plano de contas e etc. A classificação dos documentos comerciais internos e externos facilita o controle, gestão e arquivos adequados nos mesmos. Essa divisão ajuda as empresas a manterem a ordem administrativa e contábil, ajuda a cumprir exigências legais e fiscais, ajudam a assegurar relações claras e documentadas com clientes e fornecedores, evitar conflitos ou mal-entendidos, garante, neste caso, uma gestão transparente, eficaz e responsável. Além disso, essa organização documental é essencial para que a empresa consiga responder de forma eficiente a auditorias, inspeções fiscais ou mesmo em processos judiciais, onde a documentação correta pode ser crucial. Quadro comparativo dos documentos comerciais. O quadro apresentado é o resumo dos principais documentos comerciais essenciais para comprovar, nesse caso, as transações de compra e venda e serviço de bases para os registros contábeis e fiscais de uma empresa. Orçamento é a informação preliminar enviada pelo vendedor ao potencial comprador, detalhando os preços dos bens ou serviços e das condições da venda, prazos, neste caso, formas de pagamento e etc. Tem um caráter informativo e não vinculado, como um contrato imediato, mas estabelece a base para a negociação. Quem emite o vendedor ou prestador de serviços. Quando se emite antes da venda ser concretizada como resposta a uma solicitação do cliente. Elementos principais, dados de informação das partes, vendedor e cliente. Descrição detalhada dos bens e os serviços. Preços unitários totais. Prazos de entrega e execução. Prazo de validação da própria proposta, neste caso. O preço e as condições são válidos por um período limitado. Exemplo de uso: um fornecedor envia um orçamento ao cliente para que este decide, nesse caso, se avança com a compra ou serviço. Nota de encomenda ou pedido é a solicitação formal dos bens ou mercadorias feitas pelo comprador ao vendedor. Representa a aceitação total ou parcial das condições apresentadas no orçamento ou proposta, se houver um.
nesse caso. E é o primeiro documento que formaliza a intenção de compra. Quem emite é o comprador. Quando se emite antes da compra ser efetiva e da mercadoria enviada. Elementos principais: identificação das partes, comprador e vendedor, produtos e serviços solicitados, quantidades exatas, prazo de entrega desejado. Exemplo de uso: um supermercado formaliza a solicitação de bebidas ao seu fornecedor. Por exemplo, fatura é um documento legal de uma venda de bens ou serviços. É um documento de extrema importância, pois comprova a transação e é a base para o registro fiscal de impostos e contábeis. Representa a dívida do comprador para o outro vendedor. Quem emite é o vendedor. Quando se emite no momento da venda. Em que momento se emite? Emite-se no momento da venda, entrega ou apresentação de serviços ou quando o imposto se torna devido. Elementos principais: número da fatura, sequência obrigatória, data de emissão, identificação completa de vendedor ou comprador, incluindo o número de identificação física, descrição e quantidades, bens e serviços, preços unitários e totais, impostos aplicáveis, por exemplo, IVA e respectivas taxas. Exemplo disso: uma loja emite a fatura ao cliente após a compra de um produto. Fatura pro forma é um documento preliminar com fins meramente informativos ou aduaneiros. É semelhante ao orçamento, mas geralmente usado em transações internacionais, como importação e exportação. O termo pro forma, neste caso, indica que não tem valor fiscal, não sendo uma fatura definitiva, não exigindo pagamento. Quem emite é o vendedor, especialmente o exportador. Quando se emite antes da importação ou exportação para fins de cotação, licenciamento, obtenção de financiamentos ou apresentação na alfandegaria. Elementos principais: dados das partes, descrição de produto, serviço, valor estimado com cotação nesse caso, condições de venda e transporte, cotermos, se aplicável. Exemplo de uso: um exportador envia uma fatura pro forma para um cliente obter uma licença de importação no seu país. Recibo é o documento que comprova o pagamento efetuado. A sua emissão extingue a dívida referente à transação que lhe deu origem, nesse caso, fatura ou um outro documento. Quem emite é o credor, quem recebeu o dinheiro, ou seja, o vendedor prestador de serviço é quem emite. Quando se emite, emite-se após o pagamento ser recebido. Elementos principais: valor, recebimento, enumerário, neste caso, ou por extenso, em número por extenso. Data do pagamento, forma de pagamento, dinheiro, cheques, transferências, etc. Identificação de documentos que está a ser pago, referência à fatura, identificação, nesse caso, do credor e do devedor. Por exemplo, o cliente paga a dívida de uma fatura e recebe o recibo como prova de que a obrigação foi cumprida. Este segundo quadro detalha documentos usados para alterar faturas, nota de crédito, de débito, provar vendas de varejo, talão de venda, gerenciar inventário, nota de consignação e principalmente formalizar e legalizar o movimento de mercadorias, guia de remessa, guia de
transporte e documentos internacionais de transporte. Nota de crédito. Nota de crédito é um documento utilizado para anular ou reduzir o valor de uma fatura emitida internacionalmente. Essencialmente, é uma retificação a favor do cliente, neste caso o comprador. Quem emite? O vendedor. Quando se emite após a devolução ou ajuste, por exemplo, mercadoria defeituosa, erro do preço, concessão de um desconto tardio. Elementos principais: número de fatura a que se refere, motivo da retificação, valores corrigidos ou creditados a menos. Por exemplo, um cliente devolve mercadoria defeituosa, o vendedor emite a nota de crédito para abater o valor correspondente. Nota de débito. A nota de débito é um documento utilizado para cobrar valores adicionais que não estavam incluídos na fatura original. Essencialmente, é uma retirada, neste caso, a favor do vendedor. Quem emite? O vendedor. Quando se emite após a despesa extra ou descoberta de um erro na fatura original, por exemplo, custo de transporte não faturado, juros de mora e etc. Elementos principais: valor adicional a ser cobrado, motivo da cobrança extra, identificação das partes. Por exemplo, a empresa vendedora cobra o transporte extra que incorreu enviando uma nota de débito ao cliente. Talão de venda. Talão de venda é um documento que serve como prova de venda imediata em transações de retalho, nesse caso varejo. Geralmente em venda a pronto pagamento e de baixo valor, embora tenha menos detalhe que uma fatura completa. É comprovativo da transação para o consumidor final. Quem emite? O vendedor. Quando se emite na venda a pronto pagamento, elementos principais: a descrição de produtos, valores e total pago, data da transação. Por exemplo, o talão que é emitido ao cliente no caixa do supermercado. Os documentos de transporte, nota de consignação. A nota de consignação é um documento que acompanha as mercadorias enviadas em consignação. A consignação é um acordo onde o vendedor entrega o produto a um intermediário, acompanha a mercadoria consignatária para que o seu transporte o venda para seu nome mais o título de propriedade prova de expansão é transferido após a venda ao cliente final. Quem emite? O vendedor. Quando se emite no envio da mercadoria, natureza jurídica, em consignação das mercadorias de acompanhamento, elementos principais, pode servir de base e a faturação enviadas, condições, guia transporte, por exemplo, fiscal exigido. Uma loja recebe roupas países, de um fornecedor para expor e vender para o transporte de mercadorias, uma nota de consignação. A sua posse comprova a legalidade, documentos de transporte e logística. Quem emite? O vendedor. Quando se emite? Antes da saída da mercadoria do armazém. Documento de controle fiscal sobre a circulação de bens, isto é, na natureza jurídica. Conhecimento de embarque, contrato de transporte e recibo da mercadoria para o transporte marítimo. É um título de propriedade da mercadoria. Quem emite? O transportador. Em que momento se emite? No embarque da mercadoria ao navio. Contrato marítimo e título de propriedade. É negociável e essencial para levantar a carga no destino. Airwave, contrato de recibo de transporte aéreo, ao contrário do BL, não é um título de propriedade da mercadoria, mas comprova o contrato de transporte.
Quem emite? A companhia aérea. Em que momento? No embarque aéreo. Contrato aéreo de transporte não negociável. CMR rodoviário. É um contrato de transporte internacional por estrada. Convenção CMR, documento padrão que rege as responsabilidades e condições do transporte rodoviário internacional. Quem emite? O transportador. Em que momento? No início do transporte internacional. Contrato rodoviário internacional que rege o transporte entre países. Esse terceiro quadro começa com um documento específico de transporte, CIM. A seguir, foca os documentos que regem a forma como o pagamento é efetuado, seja à vista, a prazo ou através de garantias bancárias. CIM ferroviário é um contrato de transporte por comboio ferroviário. A sigla CIM refere-se à conversão internacional relativa a transporte de mercadorias por caminho de ferro. Quem emite? O transportador ferroviário. Quando se emite? No embarque ferroviário, elementos principais: a mercadoria, a origem, destino e a identificação do transportador. Por exemplo, utilizado numa exportação realizada via linha férrea. Manifesto de cargo é a lista de todas as cargas transportadas por um veículo ou meio de transporte, navio, avião, comboio. É um documento de controle logístico e aduaneiro. Quem emite? O transportador. Quando se emite? Durante o transporte internacional ou antes da partida. Elementos principais: lista de volumes, descrição das mercadorias e destinatários. Por exemplo, manifesto de navio que lista todas as cargas e bordo com vários destinatários. Delivery order. Delivery order é uma ordem de entrega de mercadorias no destino. É emitida quando a mercadoria chega ao seu destino e a posse fica precisa. Neste caso, a pose física precisa ser transferida do agente que possui o BL principal para o importador ou seu despachante. Quem emite? O transportador ou o seu agente de destino. Quando se emite? No porto ou aeroporto do destino. Elementos principais: dados do importador, referência da carga e o local de entrega. Por exemplo, o agente no porto de destino utiliza o delivery order para liberar a carga ao importador após o cumprimento das formalidades. Meios financeiros, documentos, temos cheque. Cheque é ordem de pagamento à vista a favor de um beneficiário, debitada, nesse caso, da conta do emitente. É um meio de pagamento imediato. Quem emite? O emitente, nesse caso, titular da conta. Quando se emite? No pagamento, liquidação da fatura. Função na transação: meio de pagamento simples usado para liquidar a dívida de uma fatura de forma imediata. Letra de câmbio: ordem de pagamento futuro emitida pelo credor, nesse caso o sacador, ao devedor, o sacado, para que pague um valor a um terceiro beneficiário numa data futura. É um instrumento de crédito comercial. Quem emite? O credor, o sacador. Em que momento? No crédito comercial, quando o pagamento é a prazo. Instrumento de crédito permite ao credor exportador obter fundos de forma antecipada, descontando a letra num banco.
livrança ou nota promissória, promessa escrita de pagamento feito pelo devedor emitente ao credor. O devedor assume a sua obrigação condicional de pagar um valor numa data futura. Ele cumpra as condições documentais. Em que momento se emite? Quando assume a obrigação de pagamento a prazo. O banco, garantia de dívida usada para formalizar contrato de compra internacional antes do embarque, ou como garantia adicional. Segurança no comércio internacional mitiga o risco de não pagamento para o exportador, pois a garantia é do banco e não do comprador. Remessa documentária, envio de documentos, fatura, BL, etc., via bancos, como instruções para o banco do importador, só liberar os documentos essenciais como BL ao importador contra o pagamento ou a aceitação de uma letra. Quem emite? O banco do exportador. Em que momento emite-se? Após a expedição de mercadoria. Controle de risco permite ao exportador manter o controle da mercadoria até a certeza de que o importador pagará ou aceitará a obrigação de pagar. Este quadro detalha os documentos que servem como garantias, declarações, documento único administrativo, certificações, é a declaração aduaneira formal de importação, exportação, provas de é o documento utilizado para o depósito de mercadorias, as formalidades, garantia bancária, incluindo o apuramento de direitos garantia bancária e impostos como IVA na importação. Quem emite uma garantia de cumprimento de contrato, ou seja, o despachante aduaneiro, quando se emite o banco, desalfandegamento, compromete-se a pagar uma quantia a um beneficiário caso principais dados fiscais, origem da empresa e não cumpra as suas obrigações detalhada contratuais. Por exemplo, o importador apresenta o cliente que deve cumprir a obrigação para nacionalizar a mercadoria antes ou durante o contrato. Certificado de origem, é a prova oficial de onde a mercadoria foi produzida ou processada, benefícios. Essencial para usufruir, por exemplo, uma empresa garante benefícios, tarifas preferenciais ao abrigo de acordos comerciais com o apoio do seu banco. Emite? A Câmara do Comércio ou autoridades designadas do país exportador. Quando se emite? Na exportação. Elementos principais: países de origem, descrição da mercadoria, identificação do exportador. Por exemplo, exportação com benefícios fiscais para um país parceiro comercial. Lista de expedição é uma lista de volume de embalagens que detalha o conteúdo de cada caixa ou pacote, os seus pesos de dimensões. É o complemento essencial à fatura do BL para a referência e o controle logístico. Quem emite? O exportador. Quando se emite? No embarque. Elementos principais: números de volumes ou peso líquido e bruto. Em que descrição a mercadoria em cada volume. Por exemplo, o exportador detalha a carga para facilitar a conferência pelo importador e pela alfândega. Certificado fitossanitário é o documento que confirma a qualidade sanitária agrícola da mercadoria. É obrigatório para a exportação de plantas, frutas, vegetais e outros produtos agrícolas, atestando que estão livres de pragas e doenças. Quem emite? A autoridade agrícola competente do país exportador. Quando se emite? Antes da exportação. Elementos principais: produtos, origem, destino e normas cumpridas. Exemplo de uso: exportação de frutas frescas, garantindo o cumprimento dos requisitos de saúde para o país importador. Certificação
neste caso, o certificado veterinário, documento que confirma a qualidade de produtos de origem animal, carne, laticínios, peixe, atesta a saúde do animal e as condições de processamento e conservação. Quem emite? A autoridade veterinária competente do país exportador. Quando se emite? Antes da exportação. Elementos principais: tipo de produto, origem, formas de saúde animal cumpridas. Por exemplo, exportação de carne processada. Licença de exportação, de importação e exportação. É a autorização oficial do Estado para transicionar certas mercadorias utilizadas principalmente para bens sujeitos a restrições, cotas ou controle governamentais. Por exemplo, armas, produtos estrangeiros, produtos de saúde. Quem emite? O Estado, o Ministério de órgão regulador. Quando se emite? Antes da transação. Elementos principais: produtos, quantidade, destino e validade da autorização. Por exemplo, obter uma licença para importar combustíveis ou produtos farmacêuticos. Recibo de armazém é a prova de depósito de mercadoria no armazém alfandegado ou portuário. Este documento comprova que a mercadoria foi recebida e está sob a guarda da entidade armazenadora. Quem emite? O armazém ou a entidade depositária. Quando se emite? No depósito da mercadoria. Elementos principais: dados do armazém, descrição da mercadoria e datas de depósito. Por exemplo, a mercadoria fica armazenada num posto enquanto aguarda o desalfandegamento. Este quadro final detalha documentos que estão estritamente ligados ao ciclo de venda e transporte, mas cruciais para a estrutura legal e crédito da empresa. O warrant é um título de crédito emitido por um armazém geral, armazém alfandegado ou público. Representa a propriedade da mercadoria depositada no armazém e pode ser negociado ou usado como garantia para obter créditos bancários. Quem emite? O armazém. Quando se emite? Durante a armazenagem. Elementos principais: valor da mercadoria, descrição da mercadoria e prazo de depósito. Por exemplo, usados como garantia bancária. O proprietário da mercadoria deixa o warrant como colateral no banco para obter empréstimo. Contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda é o acordo formal entre as partes que estabelece os direitos e deveres do comprador e do vendedor. Embora a fatura provê a dívida, o contrato formaliza os termos e condições mais complexos da relação comercial. Quem emite? O comprador e vendedor. Assinatura mútua. Quando se emite? Antes da transação ou no início de um relacionamento comercial. Elementos principais: identificação das partes, objetivo do contrato, valor e todas as condições de fornecimento, pagamento e resolução de litígios. Por exemplo, contrato de fornecimentos de equipamento ou matérias-primas por um longo período. Apólice de seguro comercial. Apólice é o documento de seguro que autoriza alguém, é um documento que garante riscos gerais da atividade em nome da empresa, não diretamente ligados comerciais ou legais, como danos da propriedade, responsabilidade do representante. Quem emite? A empresa. Quem emite é a seguradora. Quando se emite antes de operações em que neste caso, o representante precisa atuar, geralmente com renovação anual, poderes concedidos para elementos de validade, valor da recuperação e riscos cobertos e beneficiá-lo em caso de sinistro. Por exemplo de uso. Segundo, a empresa confere poderes a um agente para protegendo os ativos assinar documentos
de importação ou representar a empresa em negociações. Relato de inspeção é um documento emitido por uma entidade independente que certifica a quantidade e a qualidade da mercadoria, reduz o risco de disputas sobre o estado da carga no momento de embarque. Quem emite? A empresa de inspeção. Quando se emite antes do embarque, produto é inspecionado, normas e especificações que a mercadoria cumpre ou detalhes sobre a conformidade. Por exemplo, a empresa certificadora SGS inspeciona uma carga para garantir que cumpre as especificações antes da exportação. Incoterms, International Commercial Terms, são regras internacionais criadas pela Câmara de Comércio Internacional, CCI, que estabelecem obrigações, custos e riscos entre vendedor e comprador na entrega de mercadorias. Principais incoterms é XW, Xworks. Vendedor disponibiliza mercadorias na sua fábrica, comprador assume todos os custos e riscos. FBO, Free on Board and Board. Vendedor entrega mercadoria a bordo do navio, comprador assume custos a partir daí. CIF, Cost Insurance and Freight. Vendedor paga transporte e seguro até porto de destino. O risco transfere-se após o embarque. DAP, Deliver at Place. Vendedor entrega no local designado sem descarregar. Assume custos até lá. DDP, Deliver that But Paid. Vendedor assume todos os custos e riscos até a entrega no local do comprador, incluindo impostos. Vou explicar como preenchem cada um dos documentos. Primeiro, vou começar da nota de encomenda. A nota de encomenda é a solicitação formal que o comprador envia ao vendedor, detalhando os produtos que deseja adquirir e as condições acordadas. Primeiro, cliente, nome e morada, informação completa do comprador que está a fazer o pedido, identifica legalmente o responsável pela compra, data e número, a data de emissão e um número sequencial interno do comprador, o número sequencial interno do comprador. Registra a restabilidade do pedido como função de transação. Pagamento indica o prazo e a forma de pagamento acordados, por exemplo, 30 dias líquido, transferência bancária. Referência é o código ou referência interna do produto. Na descrição, coloca-se o nome do produto, serviço, por exemplo, produto A, porta-chaves e etc. Quantidade, a quantidade exata do item que o comprador deseja, por exemplo, 2, 5, 3, 7, etc. Preço unitário, o preço de uma única unidade do produto. Total parcial, resultado da quantidade vezes o preço unitário. Por exemplo, 2 vezes 25 é igual a 50. Total final é a soma de todos os totais parcerias. Por exemplo, 202. Remessa. Guia de remessa é um documento que acompanha a mercadoria no seu transporte, servindo de prova da expedição e para o conferimento do destino. O número e data. Colocamos
tem a opção de número e data. Preenchemos o número sequencial da guia de remessa e da data de expedição. Cliente, nome e morada do destinatário da mercadoria, o comprador, neste caso. Destinatário e assinatura, campo onde o recebedor, sim, onde quem está a receber deve assinar. Comprova a entrega e a recepção da mercadoria. Referência, código de referência do produto, como na nota de encomenda. Ligação entre o pedido e o que foi efetivamente enviado. Descrição do produto. Identifica o item enviado. Temos a quantidade e unidade. Quantidade e unidade de medida, por exemplo, 5 caixas, 10 quilos, 100 unidades, 2 unidades, etc. Isso permite a conferência física do destino. Preço, valor opcional, mas às vezes preenchido. É opcional, mas às vezes preenchido. Valor unitário e total da mercadoria. Permite o cálculo do valor da carga para efeitos de seguro, mas não é um documento de cobrança, não. Observações. Espaço para notas, por exemplo, frágil, carga incompleta, entregar no armazém. Informações adicionais importantes para o transporte e entrega. Talão de recepção, número sequencial do recibo, esse documento, a data do pagamento, por exemplo, no contexto de uma venda, a retalho ou serviço de pronto pagamento, comprova que valor foi recebido por um bem de 2025, etc. O exemplo apresentado é o registro fiscal e contábil do pagamento. Campo, a quantia de o valor recebido, nome de, por exemplo, nome de alguém, 250, de alguém ou da pessoa que efetuou o pagamento, o valor exato, por exemplo, preenchemos o valor exato da liquidação, por exemplo, correspondente à descrição de quem, de que Carlos foi pago, Pires ou Sheila, a descrição de que foi pago, Madonna, etc. O bem ou serviço, identifica, por exemplo, 7 horas de limpeza, a dívida. Morada, localidade, liga o pagamento ao serviço, identificação do pagador, se necessário. Assinatura é o registro de quem recebeu o dinheiro, o credor, neste caso o vendedor. Confirma a recepção do valor. Nota de crédito. A nota de crédito é o documento que retifica uma fatura anterior, anulando ou diminuindo o valor que o cliente deve pagar. Temos aqui um novo documento, identificação da nota de crédito e do documento, neste caso, que está a ser retificado. É essencial para rastrear a correção e o documento de origem. Produto a corrigir, lista dos itens devolvidos ou cujo valor está a ser corrigido, por exemplo, porta-chaves, etc. Detalha a mercadoria que originou a retificação. Quantia e estoque. Aliás, quantidade e estoque. Quantidade é feito no estoque, por exemplo, mais um ao estoque porque a mercadoria foi devolvida. É o registro interno da reposição do estoque. Preço total é o valor total que está a ser creditado ao cliente. Por exemplo, 35 meticais é o valor da dívida que está a ser anulada. Motivo da emissão. Explicação obrigatória para retificação, por exemplo, produto com defeito. Justifica a legal e
Contabilmente, a anulação da fatura original. Devolução do valor indica como o valor será compensado. Por exemplo, dinheiro, cheque, compensação em faturas, etc. Define o mecanismo do reembolso ao cliente. Taxa base, IVA total, detalhe fiscal o detalhe fiscal do valor creditado, por exemplo, o IVA de 16%, o IVA de 16% sobre a base de 28,46 resulta num total de valor X, 35, por exemplo. Permite à empresa reaver o IVA referente ao valor creditado. A fatura. Fatura é um documento legal e fiscal de venda de bens ou serviços, por exemplo, visual. Mostra a estrutura típica de uma fatura. Temos o cabeçalho, empresa, emissora, logotipo, nome, contratos, número de identificação tributária, por exemplo, vendedor, exemplo, recibo é o cliente que comprova o nome, morada, que o pagamento foi efetuado, liquidado ou a dívida do comprador. Identifica o devedor e é essencial para o registro fiscal. Número da fatura. Temos aqui o recibo, data, número, valor. Número sequencial e o valor recebido. Por exemplo, alterável da fatura e a data de emissão. Identifica o documento e define o momento da transação para efeitos fiscais. Depois recebi descrição, preço unitário, valor total. Recebi. Aí a tabela detalhada dos bens ou quem efetuou o pagamento, comprova os itens vendidos e calcula o cálculo da dívida. Por exemplo, Sheila. Subtotal, soma dos valores totais dos itens, o valor antes pagador do base para cálculo dos impostos, IVA total final. A importância onde colocamos a aplicação é onde colocamos os valores da taxa de IVA, imposto sobre o valor acrescentado, 350 meticais final em valor extenso. O valor final que o cliente deve pagar determina a obrigação e o valor total da dívida. Depois, por fim, temos a assinatura e carimbo, espaço para pago, por exemplo, é o espaço para a formalização do documento, comprovação de venda, emissão pelo vendedor. Localidade em que o pagamento foi recebido, por exemplo, Maputo, 31 de novembro de 2025. Depois, por fim, temos a assinatura de quem recebeu o dinheiro, neste caso, credor. É a prova legal de que o credor recebeu o valor e a dívida foi extinta. O cheque é uma ordem incondicional de pagamento a prazo feita emitida pelo titular de uma conta bancária. É um título de crédito ou sacador para que para formalizar, neste caso, o sacador pague um valor. Temos a um beneficiário. No montante temos o valor em número. É o valor onde por extenso e o valor que deve ser pago escrito número da algarismo. Por exemplo, 2025 1.600 meticais. Depois colocamos o valor escrito normalmente em número. Em 2025, 3,25 temos a data de vencimento, valor por extensão, o valor deve ser pago. O valor escrito por extenso, por exemplo, deve ser pago 1.550.
15 o de valor tem de vir dezembro em de extenso. 2025. Isso prevalece sobre Define o o prazo valor da do obrigação. número em caso de divergência, Temos subscritor, garantindo a pessoa clareza. ou a empresa Então, que deve está a ser por prometer extenso. pagar o devedor. Por exemplo, Depois vem pague por este cheque. Abdul. Nome do beneficiário, a quem o dinheiro se destina, por exemplo, Sheila Depois Raul. temos a minha, nossa É ordem essencial nesta para praça. identificar quem o pode nome do receber beneficiário, ou nesse caso o depositar credor, a o quem valor. o dinheiro deverá ser Localidade pago é na onde, data do vencimento. é onde, quando foi Avalista, que o cheque foi é a preenchido. pessoa que Por exemplo, que garante o pagamento da livrança caso o subscritor não cumpra, por exemplo, Maputo, por exemplo, 23. Sheila. Não. Por Sheila exemplo, Baixa Baixa da reforça a Cidade, segurança do 20 título de de 3 de crédito. Isso 2018. reforça a segurança do título de crédito. Por isso que é muito importante. Depois, por fim, temos a assinatura do titular da conta subscritor, bancária. que é a assinatura do devedor, por exemplo, Maria Abdul Antônio Santos. Monjane. Formaliza a promessa de pagamento. Livrança. Em uma forma resumida, como conclusão, podemos dizer que os documentos comerciais representam a base da comunicação e do registro formal das atividades econômicas dentro e fora de uma organização. Elas são essenciais para comprovar transações, organizar processos internos, cumprir as obrigações legais e fiscais, além de facilitar a tomada de decisões estratégicas. A correta elaboração e classificação internos e externos, a conservação desses documentos garante a transparência, controle e eficiência na gestão empresarial. Eles também protegem juridicamente a empresa em caso de disputas comerciais ou auditoriais. Em suma, os documentos comerciais não são, neste caso, apenas simples papéis ou arquivos digitais. São instrumentos fundamentais para o bom funcionamento, crescimento e sustentabilidade de qualquer negócio. O seu uso adequado demonstra profissionalismo, responsabilidade e compromisso com a legalidade e boa gestão.